Boa noite, tudo bem? Eu sou o Virgílio, sou residente do programa de Medicina de Família e Comunidade da Santa Casa de Votuporanga. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre pólipos do trato gastrointestinal. Então, qual que seria a definição de pólipo, né? O pólipo é um crescimento anormal que se projeta a partir da mucosa para o interior do lumen do tubo gastrointestinal. Pode variar em forma, tamanho, tipo celular, e a sua natureza histológica vai definir o potencial de malignidade desse pólipo. Hoje eu vou falar de pólipos coloretais e os pólipos gástricos. Tá? Vamos começar então pelo pólipo coloretal. Na sua grande maioria, esses pólipos são de caráter benigno, né? Então aí a gente se pergunta, né? Ah, se é benigno, então por que eu vou me preocupar? Porque apesar de serem benignos, cerca de 95% dos cânceres coloretais têm sua origem em pólipo. Então é importante a gente realizar a detecção e a remoção desse pólipo, né? De maneira a prevenir as neoplasias mesmo. A incidência desses pólipos aumenta com a idade, geralmente é mais frequente em indivíduos acima de 50 anos. São detectados em cerca de 30% em indivíduos acima dessa faixa etária. Todavia, pode ser identificado em criança também. Cerca de 6% das crianças podem ser afetadas pelos pólipos, e esse número sobe para 12% ou mais quando a criança apresenta algum tipo de sangramento gastrointestinal inferior. A prevalência é mais elevada em homens não brancos. Quais que são os fatores de risco para os pólipos? Então, ser do sexo masculino, ter uma idade mais avançada, como a gente já viu, uma dieta desbalanceada, né, rica principalmente em gorduras e pobre em fibras, ter o consumo excessivo de álcool, mais de 8 doses por semana, lembrando que a OMS define a dose de álcool em 10 gramas, né? Então, 10 gramas de álcool seria uma dose, né? Tem que sempre fazer a conversão dependendo do tipo de bebida. O paciente tabagista, um histórico familiar de pólipo, câncer coloretal ou a síndrome de polipose intestinal. Outras condições inflamatórias intestinais também, como doença de Crohn e a colite ulcerativa, também são fatores de risco para esse acometimento. Como que esses pólipos podem ser classificados? Pode ter uma classificação macroscópica, que na sua macroscopia vai depender do tipo de fixação desse pólipo, né? Então ele vai poder ser séssil ou pedunculado, e pode ser classificado também em relação ao número, se é um pólipo solitário ou se são múltiplos. Aqui eu trouxe um exemplo de cólon normal, o pólipo séssil e o pólipo pedunculado, onde a gente pode ver essa haste dele aqui, né, o pedúnculo desse pólipo. A classificação histológica, né? Então, a classificação histológica ela pode ser dividida em um pólipo neoplásico e um pólipo não neoplásico. Dos pólipos neoplásicos, a gente tem os pólipos adenomatosos, né? Então vai ter o adenoma tubular, que representam a maioria dos pólipos, né? Mais de 85%, e possui o tipo histológico com menor grau de malignidade. Temos também o adenoma viloso, que já tem um potencial maligno um pouco maior, e o adenoma túbulo viloso, que combina as características dos dois e também tem um potencial de malignidade maior do que o adenoma tubular. Os pólipos neoplásticos, eles podem ser também pólipos serrilhados, né? Então, o tipo serrilhado céssio, geralmente ele é encontrado no pólipo proximal e tem o maior potencial de malignização, né? Quando ele está associado já a algum grau de displasia. E o adenoma
serrilhado tradicional também, geralmente é localizado no colo distal e também possui um potencial alto de malignidade. Já os pólipos não neoplásticos podem ser os pólipos hiperplásticos, né? Geralmente são mais presentes no colo distal e o risco de malignização é bem baixo. Os pólipos juvenis são um tipo de armatomas, né? Mais comum em crianças e frequentemente localizado na região de reto sigmoide e potencial de malignização negligenciável, basicamente não existe. E pólipo inflamatório e os armatomas geralmente estão associados às condições inflamatórias intestinais, como a colite ulcerativa e a doença de Crohn, e não apresenta também um risco significativo de malignização. Eu trouxe essa imagem aqui, mostrando um pólipo pedunculado e um pólipo césio, porque aqui tem diferença isso já é um estadiamento oncológico, mas assim, tem uma diferença de evolução de doença. A gente pode perceber que aqui no pólipo césio é mais fácil a invasão dos tecidos adjacentes, né? Então ele já rompe a mucosa e já acomete submucosa ou muscular, dependendo do grau de infiltração. Então, geralmente, os pólipos césseis, eles têm um pior prognóstico, um potencial de malignização menor. Já no pólipo pedunculado, a gente vê que ele tem uma camada de mucosa maior, né, para poder, antes de invadir, né, de invadir completamente e transpassar. E até o próprio método de retirada é um método mais fácil, como a gente vai ver lá na frente. Né? Então, aqui, você cortou essa haste aqui e você tirou tudo. Já o pólipo césio não tem como você fazer esse tipo de retirada. Né? Então, você precisa geralmente retirar a mucosa, um pouco da submucosa junto. O quadro clínico. Geralmente os pólipos eles são assintomáticos, mas quando apresentam um quadro clínico, pode ter um sangramento retal associado, né, uma alteração de hábito intestinal, dor, dependendo do tamanho dessa massa, né, que às vezes pode causar uma obstrução parcial, e, então presença de muco nas fezes, o pólipo também pode mudar o calibre dessas fezes, dependendo da sua localização, e em caso de sangramentos crônicos pode levar a uma anemia carencial por deficiência de ferro. Né? Como que é feito o diagnóstico de pólipo? Então, o que é considerado o padrão ouro hoje? O padrão ouro é a colonoscopia, desde que essa colonoscopia seja realizada com um preparo adequado. A gente pode fazer também os testes de sangue oculto nas fezes, exame de DNA fecal, colonografia por tomografia computadorizada, enema de bário com duplo contraste e endoscopia por cápsula. A verdade é que esses outros métodos aqui, eles seriam um pré-rastreio, né? Então, assim, veio positivo algum deles, obrigatoriamente a gente vai ter que fazer a colonoscopia. Para a gente realmente ver esse tipo de pólipo e coletar material, às vezes até mesmo a retirada do pólipo, para definir seu tipo histológico. Então, a gente falando um pouco de rastreio, né? Qual que é o objetivo do rastreio? O objetivo é identificar essa lesão precursora de uma malignização. Como que ele deve ser feito? Então, paciente sem nenhum risco de câncer. Qual que é a idade? Aí vai depender da literatura de onde você pega. Tem algumas literaturas que falam para a gente começar a partir dos 45 anos, outras a partir dos 50. No SUS, a gente começa a partir dos 50 anos, que o SUS ele segue as orientações da Organização Mundial da Saúde. E em pacientes com histórico familiar, com um parente de primeiro grau, que tenha tido uma história de câncer de cólon e tudo mais. A gente inicia o rastreio
10 anos antes do caso índice. Por exemplo, tinha 40 anos de idade quando o parente foi diagnosticado. Você vai fazer ela com 30 anos. Ou se o parente tinha, por exemplo, 60 anos. Aí, nesse caso, você começa sempre aos 40. Ou a partir da idade que foi feito o diagnóstico. Então, tinha 60 anos e o parente mais próximo ali tinha 45 anos. Começa a partir daquele momento ali. E ele deve ser feito, idealmente, com a colonoscopia. E aí, sobre a vigilância. A vigilância é o quê? A gente fez a colonoscopia e achou o pólipo lá. Como é que a gente vai seguir? Então, a gente vai seguir, vai depender do tipo histológico desse pólipo e a quantidade de pólipo. Então, por exemplo, uma colonoscopia normal, ou com menos de 20 pólipos hiperplásticos menores de 10 milímetros. Colonoscopia a cada 10 anos. Vai ser assim o segmento. Presença de um ou dois adenomas com menos de 10 milímetros. Colonoscopia entre 7 e 10 anos. Presença de um a dois pólipos sésseis cerrados, menores do que 10 milímetros. Colonoscopia de 5 a 10 anos. 3 ou 4 adenomas com menos de 10 milímetros, ou 3 a 4 pólipos césseo com menos de 10 milímetros, ou mais do que, ou um pólipo hiperplástico maior ou igual a 10 milímetros. Colonoscopia de 3 a 5 anos. De 5 a 10 adenomas, 5 a 10 pólipos césseo, adenoma ou pólipo césseo maior do que 10 milímetros, adenoma viloso ou tubo viloso com achado histológico de displasia de alto grau, pólipo céssio, cerrado céssio com displasia de alto grau, colonoscopia a cada 3 anos. Mais do que 10 adenomas, colonoscopia anual. E o tratamento? O tratamento é retirada do pólipo. Vai fazer uma polipectomia, que pode ser realizada mesmo durante a colonoscopia, e ele já identifica e trata, né? Então, os pólipos peticulados, como eu falei, pode ser removido por alça, com eletrocautério, e o pólipo césseo, né, ele tem que tentar a ressecção da mucosa adjacente ali. E a cirurgia? A cirurgia ela é destinada a pacientes com síndromes hereditárias, como a polipose adenomatosa familiar e a polipose associada às mutações do gene MUT. Nesses casos, recomenda-se a retirada total do colo, com anastomose ilioretal ou proctocolectomia com bolsa iliar anal. Esse procedimento também ele é indicado, às vezes uma cirurgia parcial ou total, vai depender de cada caso, se o paciente tiver presença de sangramento persistente ou múltiplos pólipos. E agora eu vou falar um pouquinho dos pólipos gástricos. Então, o pólipo gástrico, geralmente, ele é um achado acidental, né? A gente não faz esse rastreio, então, se o paciente apresenta alguma outra queixa, um desconforto abdominal, refluxo, seja lá o que for, que precisou fazer uma endoscopia, e aí a gente acaba achando esse pólipo. Ele tem uma prevalência de cerca de 2% da população geral, tem um baixo risco de malignização, e aparecem geralmente em 6% dos pacientes submetidos à endoscopia digestiva alta. E como que a gente classifica esses pólipos? A gente classifica também de acordo com o tipo histológico, né? Então, podem ser pólipos originários da glândula fúngica, pólipos hiperplásticos, adenomas, pólipos neuroendócrinos, ou leumioma, ou até mesmo outros tipos, né, associados a síndromes genéticas. Então, os pólipos da glândula fúngica geralmente são os pólipos mais comuns, apresentam um baixo risco de malignidade, menos de 1%, estão muito associados ao uso de inibidores de bomba de próton ou a polipose adenomatosa familiar.
Tem um dos estudos que eu li, eles falavam que quando o paciente fazia o uso por mais de 5 anos dos inibidores de bomba de próton, aumentava em até 17% a chance dele desenvolver um pólipo de glândula fúngica. E assim que retirava essa medicação, cerca de 6 meses depois, esses pólipos já começavam a reduzir de tamanho e com o tempo a tendência era a evolução completa. Geralmente eles são localizados no corpo e no fundo gástrico. Os pólipos hiperplásticos são o segundo tipo mais comum, geralmente estão localizados no ânus. Tem um risco de transformação maligna, quando os pólipos são grandes ou são ulcerados, de cerca de 2 a 4%. Geralmente eles estão associados a um quadro de gastrite crônica e a infecção por Helicobacter pylori. Os adenomas são menos comuns, geralmente eles são menos de 10% desses pólipos, aí vai depender da população que está sendo estudada. Possuem o maior risco de malignização, geralmente de 4%, e são os precursores do adenocarcinoma. São mais comuns e presentes no âmato, mas pode ocorrer em todo o estômago. Os pólipos neuroendócrinos, na verdade, já são uma displasia, já é uma neoplasia, na verdade, né, que tem a sua origem nas células enterocromafins-like do corpo gástrico, e eles têm eles afetam o mecanismo hormonal do estômago, né, aquela secreção de gastrina, histamina, ácido clorídrico e a somatotostina, então ele causa esse desbalanço. Estão associados geralmente a lesões mais importantes da mucosa gástrica, né? São localizados geralmente no corpo e fundo gástrico e são subdivididos geralmente em 4 tipos. Eu não vou entrar em detalhe porque já é um capítulo à parte, né? Então, aqui é só para a gente saber que ele existe mesmo. O quadro clínico. Geralmente são assintomáticos, mas como a gente disse, é um achado acidental. Então, 90%, 80% a 90% dos pacientes não tem sintoma nenhum. Quando os sintomas estão presentes? É o sangramento do trato gastrointestinal, né, que pode levar a uma anemia ferropriva, a dor epigástrica, obstrução gástrica. Obstrução gástrica não é algo frequente, mas ela pode ocorrer geralmente quando a gente tem pólipos um pouco maiores, e esses pólipos são localizados ali no antro, né, mais próximo do piloro, e aí pode causar essa obstrução. Os outros sintomas também, geralmente, ele sintoma da doença, do acometimento, né? Por exemplo, a gente falou que a H. pylori está associada aos pólipos hiperplásticos, então, geralmente pode ter uma gastrite, uma dispepsia ali, né? Eructação aumentada também pode ser tá associada a isso. E a vigilância? A vigilância vai variar muito do tipo histológico dos pólipos. Não achei nenhuma evidência muito forte, assim, eu li alguns trabalhos, mas o que eu achei que tinha uma recomendação estratificada um pouco melhor foi essa daqui. Então, para o pólipo hiperplásico sem displasia, endoscopia digestiva em 1 ano para acompanhar esse pólipo se ele não foi retirado. Se esse pólipo hiperplásico tiver a presença de H. pylori, a gente vai tratar essa H. pylori, tentando garantir que ela seja erradicada e observar se tem a regressão do pólipo. Geralmente, pólipos pequenos, eles regridem, e a gente vai fazer uma endoscopia de 3 a 6 meses após o tratamento para ver esse pólipo. A gente não pode misturar as coisas aqui nessa questão dessa endoscopia, porque geralmente quando a gente tem um quadro de H. pylori, a gente pede uma endoscopia de controle.
Não necessariamente é sempre obrigatório, né? A gente pode garantir, ver se a bactéria foi erradicada através de outros testes, por exemplo, antígeno fecal, a gente pode ter uma ureia marcada, apesar de que eu acho que a endoscopia às vezes é um pouco mais acessível, tá? Mas por quê? Porque geralmente quando a gente trata H. pylori, a gente tem algumas referências que falam para a gente fazer endoscopia a partir de 4 semanas, para ver isso. Pólipo de glândula fúngica com o uso do bloqueador, né, do IBP. Então, sempre que possível, a gente vai suspender a medicação e vai repetir a endoscopia em um ano, se o pólipo tiver for maior que 5 milímetros e menor do que 10, tiver entre 5 e 10, na verdade. Se for pólipos menores, geralmente eles vão regredir de maneira espontânea. Pólipo já que com algum grau de displasia com adenocarcinoma precoce, a gente vai repetir essa endoscopia em um ano. Se tiver tudo bem, a gente volta a repetir em 3 anos. Se já tiver um adenoma ressecado, a gente também faz essa endoscopia em um ano e depois a vigilância fica a cada 3 e 5 anos. Se tiver um paciente com múltiplos adenomas, com menos de 40 anos de idade, é prudente a gente realizar uma colonoscopia para excluir a polipose adenomatosa familiar nesses pacientes, né, se ele nunca tiver feito. O tratamento. O tratamento é a ressecção endoscópica. O tratamento, eu botei aqui um tratamento um pouco geral, mas ele às vezes é mais esmiuçado e destrinchado em função do tipo de pólipo. Mas como regra geral mesmo, lesão acima de 1 centímetro, se der para retirar, vai retirar para todo mundo, tá? Então faz dissecção de mucosa sempre que possível e tira essa lesão. Em centro especializado, eles conseguem retirar geralmente 90% dessas lesões aí com qualidade. Tem algumas terapias emergentes, né, com ablação de radiofrequência, para paciente com múltiplos pólipos de glândula fúngica, crioterapia. A gente tem sempre que garantir a erradicação da H. pylori, se ela estiver presente, e a suspensão do IBP, como já foi dito, sempre que possível, porque dessa forma a gente garante que nos pólipos hiperplásicos e nos pólipos de glândula fúngica, que eles não vão remitir, ou vão remitir em menor número. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Aqui está basicamente as referências que eu utilizei para fazer o trabalho. Muito obrigado, até a próxima.